Olá, meus irmãos, vamos iniciar mais um momento missionário e falar toda a gente tem sido um desafio para cada um de nós nesse tempo de campanha de missões estaduais. Desde o ano passado, nós estamos sendo desafiados a não nos calar e falar a todo momento por onde nós passarmos. E nós, como igreja, não podemos nos calar, precisamos dizer ao mundo em quem nós temos crido, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, aquilo que o Senhor pode fazer em cada um de nós e levarmos a esperança da vida eterna para aquelas pessoas que se encontram muitas vezes desesperançosas e não sabem que o Senhor Jesus é a única esperança para cada um de nós. Nós não podemos guardar o Evangelho só para nós, não é mesmo? E é com esse pensamento que nós vamos dizer o nosso tema e a nossa divisa. E o nosso tema é Fale a toda gente. A nossa divisa diz o seguinte: e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fale e não te cales. Atos 18:9. Ó Senhor, que eu seja instrumento em tuas mãos, pra toda a gente por todo canto, pra que todos saibam que tu és o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Romanos 15:20 diz o seguinte: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não o de Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Neste versículo nós encontramos três características da vida do nosso apóstolo Paulo, que poderão e deverão fazer partes e ser integrantes da nossa vida espiritual. A primeira característica é o compromisso. Paulo usa o verbo esforçar-se, que poderia ser traduzido por ter ambição. Para ele, a pregação do Evangelho não era apenas um modismo a ser seguido, mas o resultado de um compromisso sério com a pessoa e com a obra de Jesus Cristo. E Paulo era um homem comprometido, e algumas de suas afirmações demonstram claramente isso, como lá em Romanos 1:14, que ele diz que é devedor. Ai de mim se não pregar o Evangelho, que ele diz lá em 1 Coríntios 9:16, para mim o viver é Cristo e o morrer é o lucro. Filipenses 1:21. Paulo tinha um compromisso de pregar o Evangelho, custe o que custar. Outra característica é a coordenação. Como um homem cheio do Espírito Santo, Paulo tinha uma visão pioneira, não onde Cristo já foi anunciado, como diz o versículo que nós vimos. Paulo era um homem que queria avançar mais e mais com a pregação do Evangelho. Ele tinha captado esta visão que Deus tem para o mundo. E está mais do que na hora da igreja assumir a responsabilidade e começar a estabelecer metas e estratégias claras e específicas para chegar aos povos não alcançados com a mensagem do Evangelho de Cristo. E nós devemos enviar missionários prioritariamente para os povos que ainda não foram alcançados, não onde Deus já for anunciado. E a terceira característica é a cooperação. Paulo cooperava com outros irmãos para não edificar sobre o fundamento alheio. Respeitava o trabalho de outros irmãos, inclusive por causa da visão pioneira que ele possuía. Isso não significa que não se deve pregar o Evangelho em lugares onde já existam igrejas. Quanto mais igrejas, melhor para a expansão do reino de Deus. A questão não é simplesmente de plantar mais igrejas em um só lugar, mas de prioridades. Deve-se planejar em conjunto com outros irmãos para não duplicar os esforços desnecessariamente, a fim de facilitar o alcance de todos e de testemunhar por meio da cooperação da nossa unidade em Cristo. Então, mais do que plantar igrejas batistas em toda Minas Gerais, mais do que ter ministérios em cada região, nós precisamos levar o reino de Cristo, como a Igreja Universal do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho do que tem ocorrido lá em Alegria, uma cidade também aqui de Minas Gerais, e essas características estão presentes por lá. Vamos lá conferir? Ó Senhor, que eu seja instrumento em tuas mãos,
16 anos, o começo do meu casamento não foi muito bom. Eu me sentia muito triste. Meu marido, ele bebia muito, sempre tive vontade de me matar quando ele me deixava em casa à noite sozinha. Aí um dia a minha tia Duda chegou na minha casa, eu estava chorando. Aí ela falou, vamos lá na igreja, vamos lá para você conhecer. Aí toda vez que eu arrumava para ir para a igreja, chegava visitas. Um dia eu insisti, de vontade de ir, Deus tocou no meu coração e eu vim. Aceitei a Jesus, entreguei minha vida a Deus. Mudou muita coisa, porque eu tentava me matar, agora não tenho vontade mais. E mudou que meu marido se converteu também. Graças a Deus minha vida se transformou, em nome de Jesus. Hoje a gente pode notar que essa cidade está muito envolvida com alcoolismo. Porque é uma cidade que vive da plantação e produção do café, não tem muitas oportunidades para a juventude. Eu bebia, na hora que eu voltava era choro, porque eu sabia que aquilo era errado, que não podia fazer aquilo. Graças a Deus agora eu tenho paz, que antes eu não tinha paz. Eu sou o Silas, nasci nessa cidade, passei pelas águas aqui em 1979, nesta igreja. Era muito bom, a igreja tinha bastante gente naquela época. Eu era criança, eu fui batizada quando eu tinha 9 anos. Minha avó dizia que mudou para essa cidade em 1930. Ela converteu logo em seguida. Pela ata existente, essa igreja foi fundada em 1924, então provavelmente esta foi a primeira igreja plantada nessa cidade. Em janeiro de 2021, eu vim passar uns dias na casa da minha irmã, quando deparamos com o templo fechado. Foi há 5 anos atrás, o último pastor que teve aqui. E isso nos entristeceu muito. Você vê a igreja fechada, é muito ruim. E ao mesmo tempo me fez crescer, porque eu tinha que orar para que Deus enviasse um pastor. Ele esteve lá em casa e falou que queria conhecer a igreja. Adentramos pela primeira vez dentro do templo da primeira igreja batista em Alegria. Eu tomei um choque em ver a casa onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus naquele estado deplorável. Não tinha condições de reunir ninguém ali para cultuar a Deus. Eu me senti igualzinho Neemias, quando Neemias foi desafiado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. A mesma coisa estava acontecendo aqui em Alegria no ano de 2021. Até que a gente não acreditou muito não, falei, se o pastor vir para cá, para esse lugar, aí reformou a igreja, reformou rapidinho. Foram 3 meses de reparo e hoje nós estamos com as portas abertas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, esse nome maravilhoso. Todo mundo gosta desse jeito dele. Fala aí, meu amigo. E aí, pastor? Tudo jóia? Tudo jóia, senhor? Abre aqui pra gente bater um papo. Que bom você ter vindo. Como é que você tá, meu amigo? Estou bem, senhor. Graças a Deus. Foi muito bom estar aqui. Mas qualquer dia desse eu paro com o carro aqui, vem te buscar, vai de carro e te trago de carro. Eu gosto dele. Tchau, pastor. Um abraço. Vai com amigo. Deus, hein? Tudo de bom. A linguagem dele é a linguagem do povo mesmo, né? Creio que ele está no lugar certo e Deus mandou na hora certa também. Olha só como que a igreja agora está bonita. As crianças se achegaram por causa de um pirulito que deixa a língua manchada de azul. A princípio iam 3 meninas, agora são 11 meninas, porque os meninos, o negócio deles é com o pastor fora da igreja. E aí, rapaziada do Caleb, beleza? É hoje o grande dia, hein? O projeto Caleb é um projeto esportivo. E lá no campo um jovenzinho falou assim, pastor, aquele que falar um palavrão, só dá um cartão amarelo. Falou um segundo palavrão, só tira do campo. Eles mesmos deram essa ideia. Hoje o projeto Caleb conta com 25 meninos entre crianças e adolescentes. Muitos deles não são evangélicos. E antes de começar a partida de futebol, nós nos reunimos, oramos. Em nome de Jesus. Amém. É uma alegria imensa poder participar desse trabalho, pois a obra do Senhor não pode parar. Nós estamos cumprindo aqui a ordenança que o teu filho Jesus deixou para a sua igreja. Abençoa Jean e Fernanda. Eu te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu mergulhei nas águas, eu me senti leve. As nossas vidas antes era meio em vão, não tinha a presença de Jesus. Aí a gente decidiu, a gente ficou completo. Gostaria de desafiar você, meu querido irmão, participar
desse projeto aqui em Alegria. Vamos juntos transformar a alegria de Simonésia no amor do Senhor Jesus. Fale a toda gente. Que privilégio, né, meus irmãos? Muito importante falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que tem feito em nós e através de nós, para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Que possamos adorar o nosso Deus através de missões, possamos fazer o nome do nosso Deus conhecido através de missões. Nós já estamos na reta final da campanha de missões estaduais agora em 2022. E se você ainda não participou com a sua oferta, não fique de fora daquilo que o Senhor tem feito em nosso estado. Participe. E mais importante que isso, não se cale, fale a toda a gente. Então é isso, meus irmãos. Vejo vocês no nosso próximo Momento Missionário. Deus abençoe.